Olá, meu nome é Luiz Felipe Amaral, sou gestor da Equitas Investimentos. Dando sequência à nossa série de vídeos, nesse a gente vai explicar como é que a gente escolhe as ações que compõem o nosso portfólio e vamos falar um pouquinho sobre construção do portfólio. Nos vídeos anteriores a gente acabou explicando sobre a estrutura, sobre a nossa filosofia de investimento, sobre o nosso processo e aqui um exemplo rápido de como a gente aplica isso no dia a dia. Aqui a gente vai apresentar um exemplo através de Notre Dame Intermédica, que é uma posição relevante para o fundo. É uma ação que a gente acompanha há muitos anos, uma empresa que a gente acompanhava muitos anos, inclusive antes da abertura de capital, sabendo que um dia ela viria a mercado, entendendo o que estava por trás, o que estava acontecendo na empresa e no setor, a gente passou a estudar o setor, estudar a companhia e temos um posicionamento desde o momento que ela abriu capital na Bolsa. Aqui vai ser um resumo muito rápido dos principais pontos dessa análise ao longo do tempo. A gente continua acompanhando e checando as nossas premissas o tempo todo, mas em resumo, em poucos slides, quais são os principais pontos? Primeiro que é uma companhia que está inserida num segmento muito grande. A gente está falando de um potencial de beneficiários de saúde suplementar de 47 milhões de pessoas, quer dizer, um mercado bastante grande. É um mercado que tem um crescimento muito forte e esse crescimento ele não vem de um ciclo econômico, ele vem do elemento mais previsível que você pode ter, que é a mudança demográfica. A pirâmide etária no Brasil é algo bastante previsível. Acho que de todas as variáveis econômicas talvez seja o mais previsível. Para prever quantas pessoas de 20 anos vão ter no próximo ano, é só contar quantas de 19 tem esse ano. Então com isso a gente consegue entender ao longo das décadas como é que vai se comportar essa faixa etária. E a gente está caminhando para um envelhecimento da população muito grande. Então aquele número de potenciais beneficiários de planos de saúde vai aumentar. E isso está dado de forma bastante segura. Um outro ponto aqui é inflação médica, né? A inflação médica nos últimos anos tem sido muito alta. Isso virou um problema para o segmento, muito acima da inflação. Então a gente vai entender que como é que a Intermédica trata disso e se beneficia disso. Então uma característica importante da Intermédica para se beneficiar daquela situação apresentada é, primeiro, um foco setorial em grandes mercados, em dois grandes mercados, que é São Paulo e Rio de Janeiro, com escala, com mais de 3 milhões de beneficiários de plano e mais 2 milhões e meio de beneficiários de plano odontológico, o que dá bastante escala para a companhia, eficiência de operação. E uma operação de rede própria, verticalizada. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela consegue controlar os seus custos muito melhor do que um plano de saúde que acaba pagando a conta e tendo que depender de fornecedores de saúde, né? Então ela consegue controlar muito melhor os custos de operação do que um plano de saúde normal. Com isso, ela consegue ter um modelo de negócio em que ela consegue, com um ticket baixo, quer dizer, bastante atraente para o consumidor, ter margens altas com isso, né? Então a gente vê que o ticket médio mensal de um plano da Intermédica, ele está entre os mais baixos e, por outro lado, mesmo estando com um preço muito mais baixo, ela consegue uma margem bastante alta. Sinistralidade é uma métrica que mostra a base de custos de uma operação de saúde. Então dá para ver que como percentual ela é muito menor do que da maioria dos concorrentes. Então isso permite ela, com um ticket pequeno, bastante acessível ao consumidor, ter margens bastante altas. Com isso, o resultante é que ela vem ganhando espaço, mercado, tanto no agregado no Brasil, quanto principalmente em São Paulo, que é uma região onde ela tem seu foco. Essa característica que a gente apresentou na Intermédica é algo que a gente busca o tempo todo nas empresas que a gente analisa. A gente quer entender em cada um dos setores, ter primeiro um portfólio bem diversificado em setores, mas entender em cada um dos setores quais são as empresas líderes que apresentam resiliência, tanto estrutura de capital mais resiliente, com menos dívida e vantagens concorrenciais muito fortes, que vão ao longo do tempo e principalmente em momentos de crise, permitir que essas companhias ganhem espaço de mercado em cima dos seus concorrentes. Aqui dando alguns exemplos de outros nomes na carteira, pegando o período de 2016 até agora, fazendo uma comparação dessas empresas com os seus concorrentes. Então aquela explicação de Intermédica, a gente pode pegar uma analogia para cada uma dessas empresas e para várias outras do portfólio. Então falando de Azul, por exemplo, que é uma companhia aérea que está no olho do furacão, sendo altamente impactada pelo momento de crise. Ela é uma companhia que tem, no nosso entendimento, vantagens concorrenciais bem claras. Com isso,
Depois do período de recessão econômica que acabou lá em 2016 e desde então, ela vem conseguindo um crescimento de 57%, enquanto o mercado como um todo, fora ela, cresce a 3%. A mesma coisa acontece com a EZTEC, né, que é uma empresa do setor imobiliário. É um setor complicado, bastante cíclico. Essa companhia tem alguns elementos bem diferenciados, inclusive uma estrutura de capital muito mais sólida, o que permite para ela, em momentos de crise, ter uma posição contracíclica. Quando todo mundo está vendendo imóveis ou vendendo terreno, é o momento que ela está comprando. Quando passa a crise, todo mundo começa a ter que comprar terreno de novo, vai pagar preços mais altos por isso. A EZTEC já comprou lá atrás. Com isso ela consegue ter produto para lançar, né, e ter margens altas nesse momento de crescimento. Então o resultado disso de 2016 até 2019, que é o período saindo da crise econômica que a gente viveu, ela cresceu 725% em lançamentos contra 130% do mercado como um todo. Um outro exemplo é a Localiza, que eu mencionei num vídeo anterior, também uma empresa que tem vantagens competitivas muito claras, na nossa opinião, em relação a todos os concorrentes do mercado. Pelos mesmos elementos aqui, vantagens claras e estrutura de capital muito mais sólida, ela conseguiu crescer 163% desde 2016 contra 65% do mercado. Isso se aplica também a lojas Renner, que cresceu 48% desde então contra 15% do mercado, e ao grupo Notre Dame Intermédica, que tem um mercado que caiu, inclusive, desde 2016 e ela tem crescido a um ritmo perto de 80%. Então essa é uma característica que a gente busca nas companhias do portfólio, e a gente tenta entender cada um dos ativos em profundidade, principalmente para conhecer o potencial de geração de valor deles e a resiliência aos momentos de crise. A principal função dessa análise de entendimento profundo das companhias é entender que tipo de risco a gente está incorrendo em cada um dos ativos que estão no portfólio. Se a gente fizer isso direito, tem uma segunda etapa, que é, apesar de conhecer os ativos em profundidade, o mundo muda o tempo todo e a gente está sujeito a variações de tendências, a variações de hábitos de consumo, de preferências, de tecnologia. Então a melhor maneira de se defender das mudanças do mercado é ter um portfólio bem diversificado. Então o que a gente faz é tentar entender os ativos em profundidade, as empresas, e mesmo assim ter um portfólio bem diversificado, entre 20 e 25 ações no portfólio sempre. Então a mensagem que eu queria deixar aqui é importantíssimo na nossa visão conhecer em detalhe os ativos em que se investe para geração de valor esperando no longo prazo e ter diversificação no portfólio sempre. Aí na sequência desse vídeo a gente vai falar um pouco sobre alavancagem, sobre o risco de perda total do investidor e outros temas na sequência. Para mais informações, entre no nosso site e nos acompanhe nas redes sociais.